Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com imagens chocantes registradas na Serra. Uma mãe ameaça estrangular a filha de apenas 8 meses. A mulher foi detida ontem à noite, prestou depoimento e foi liberada. Mas essa história ganhou um desfecho ainda mais trágico. A mãe foi encontrada morta. O repórter Yuri Demuner acompanha esse triste caso, tem detalhes pra gente ao vivo, não é isso, Yuri? Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, é isso mesmo, infelizmente esse caso terminou de forma ainda mais trágica. Essa mãe, uma mulher de 25 anos de idade, foi encontrada morta dentro de casa na manhã de hoje. A informação que nós temos é que ela se enforcou e tirou a própria vida. Para a gente entender todo esse caso, começou da seguinte forma. No início da semana, essa mulher gravou um vídeo onde ela aparece enforcando a própria filha de apenas 8 meses de idade. A bebezinha teve um cinto de roupa amarrado no pescoço e no vídeo a mãe aparece puxando esse cinto por cerca de 30 segundos e a todo momento dizendo que iria matar, tirar a vida da própria filha, uma bebezinha de 8 meses de idade. Pois bem, depois que esse vídeo repercutiu nas redes sociais, a polícia localizou essa mulher, ela foi presa, foi conduzida ao DPJ da Serra, a Delegacia Regional da Serra, prestou o depoimento e depois, algumas horas depois, ela foi liberada. Eu estive lá no DPJ ontem à noite, conversei com a avó materna dessa criança que sofreu as agressões e, no caso, mãe da mulher que praticou as agressões. A avó contou que a filha sofria de problemas psicológicos, depressão e também de problemas financeiros, já que estava com o aluguel da casa onde mora com a família há muito tempo atrasado e estava prestes a ser despejada com os filhos. Pois bem, a avó contou para a nossa equipe que o vídeo foi uma forma que a mulher encontrou de tentar chamar a atenção do pai das crianças, que está no interior do estado e que há mais de 2 meses não mandava nenhum tipo de ajuda, não mandava nenhum tipo de dinheiro para sustentar os filhos, para pagar o aluguel. E a gente chama a atenção que nada justifica, né, o que essa mãe fez com essa filha, mas esse foi o relato que a avó da criança deu justificando esse vídeo. Essa mulher, como eu disse, acabou se enforcando na manhã de hoje e tirou a própria vida. A gente chama a atenção para a dor dessa família, porque no primeiro momento teve que enfrentar a perda, a violência infantil, né, dessa criança de apenas 8 meses de idade e agora, 2 dias depois, tem que conviver com a perda de uma pessoa que acabou ali tirando a própria vida. Infelizmente, nada disso deveria estar acontecendo, né, Isabela? Agora essa criança vai ficar com a avó materna e a gente torce para que ela cresça num ambiente saudável também com os outros 2 irmãos que ela tem. São essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Realmente é um reflexo, infelizmente, hoje em dia da nossa sociedade, que a pandemia vem fazendo, né? As pessoas não estão suportando a dor diante de tantos problemas. É uma triste história. A gente, inclusive, tentou falar com a família, né, hoje e respeitou esse momento de dor e eles não quiseram gravar a entrevista. Nossos pêsames a essa família. Obrigada, viu, Yuri? Agora a gente fala da morte de um casal em Vitória que está sendo investigada pela polícia. Foi o segundo caso em menos de 24 horas. As vítimas estavam numa kitnet no bairro Andorinhas, na capital. O crime teria ocorrido por volta das 4 da manhã. A polícia não tem informação de quantas pessoas executaram o casal, mas sabe que foram diversos disparos. Dá para ver na parede cheia de marcas e no chão, que ficou cheio de cápsulas. O Wellington Soledad Santana, de 26 anos, conhecido como Teleleco, foi executado com diversos tiros, tantos que nem foi possível contar. Nicole Duarte Silva Cordeiro, de 20 anos, tentou fugir, mas foi atingida. Ela estava junto com ele no local. A polícia contou 31 perfurações no corpo da vendedora de roupas que há uma semana tinha saído de casa e avisou a família que iria morar com uma amiga. O local, segundo a polícia, era utilizado para encontros amorosos e uso de drogas. O crime pode ter sido cometido por quem tinha acesso ao local ou conheceu o casal, já que não houve arrombamento da porta e a chave ainda ficou na fechadura depois de tudo. Esse é o segundo casal executado aqui na Grande Vitória em menos de 24 horas. O primeiro caso você viu no TN, aconteceu no bairro Barra Mares, em Vila Velha. As vítimas que viviam em situação de rua foram encontradas neste terreno baldio. A perícia informou que eles estavam sentados, usando drogas, quando foram atingidos por vários tiros.
As pessoas que vivem em Barra Mares contavam que o casal era conhecido por usar drogas na região e cometer pequenos furtos. Denúncias sobre os 2 crimes devem ser feitas ao 181. 3 pessoas ficaram feridas após um grave acidente na BR-262 em Domingos Martins. Esse vídeo foi feito no momento em que o caminhão tomba ao fazer a curva e atinge a caminhonete que vinha no sentido contrário. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao distrito de São Floriano. O caminhão transportava tomates. A carga ficou espalhada na rodovia. Todos os feridos estavam na caminhonete, que foi parar na vegetação às margens da rodovia. Os 3 feridos foram socorridos e levados pelos bombeiros para um hospital da região. O estado de saúde e a identidade dessas pessoas não foram divulgados. Em Vitória, o motorista provocou um acidente em Jucutuquara. Ele bateu em um caminhão, pensou que tinha atingido um carro. O motivo dessa confusão? O condutor estava bêbado. Com o impacto, o veículo de passeio rodou na pista. Acabou atingindo a proteção da ciclovia e também parou no sentido contrário da via. A parte da frente do Fiat Uno, olha aí, ficou bastante danificada. A roda chegou a estourar. O motorista tentou explicar o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, foi um reflexo que aconteceu de repente aí. Mas o senhor bateu aonde? Não bati nada, acho que o cara me fechou, eu peguei ele, atropelei ele, o caminhão. Aparentemente embriagado, o senhor de pouco mais de 60 anos fez 2 testes de bafômetro. O de aproximação, que acabou apontando alteração, e o tradicional, que confirmou que ele estava alcoolizado, marcando 0,89 miligramas de álcool no sangue, sendo que o máximo permitido é 0,04. O motorista do caminhão, que foi imprensado pelo outro, contou o que aconteceu. Nem vi ele bater. Eu vi o carro dele rodar e pegar a traseira do meu carro. Ele disse que o motorista alcoolizado achou que tinha batido num veículo tipo Gol. Perguntei se aquele automóvel ali seria dele. Ele falou que sim. Aí eu falei, e o meu caminhão? Aí ele falou assim, eu peguei seu caminhão. Falei, claro, pegou. Vai lá e olha na traseira. Aí falou que pegou um Gol. O secretário de Segurança de Vitória, que estava no local, explicou que o motorista alcoolizado acabou sendo encaminhado ao DPJ da capital. Lamentavelmente, nós verificamos que pela conduta do motorista havia indícios que ele havia ingerido bebida alcoólica. No acidente, ele acabou vindo a colidir na proteção da ciclovia. Logo em seguida, ele ficou aguardando ser submetido ao teste de alcoolemia e ficou constatado que ele realmente estava embriagado. Ele vai ser conduzido agora para a Delegacia Regional de Vitória, onde vai ser submetido aos procedimentos padrões. Visivelmente embriagado, né? Essa ocorrência ainda estava em andamento na delegacia. Agora a gente fala de outro caso revoltante. A Justiça mandou prender o empresário Wagner Dondoni, condenado por matar uma família inteira no acidente que aconteceu em abril de 2008. A determinação acontece 13 anos após a batida e mais de 3 anos depois da condenação pelo júri popular. A ordem de prisão foi pedida pelo Ministério Público do Estado e deve ser cumprida imediatamente. Dondoni chegou a ficar preso por 1 ano e 2 meses, mas foi solto após decisão do Supremo. Agora não cabe mais recurso. A pena final foi definida em 26 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. O empresário foi condenado por dirigir embriagado, fazendo zigue-zague na pista, quando voltava de uma boate em Guarapari. O acidente foi na BR-101 em Viana. No caminho, ele provocou a batida que matou a família do cabeleireiro Ronaldo Andrade. Ele foi o único sobrevivente. No próximo bloco, funcionário que se recusar a tomar a vacina pode ser demitido? O TN já esclarece, é já já. TN2 de volta, a gente fala da pandemia. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 19 mortes, 1.223 novos casos. Até o momento, já são 11.603 óbitos e o número de casos confirmados chegou a 524.458. Nós vimos aqui no painel Covid, mais de 500 mil pessoas já foram infectadas pela Covid-19 aqui no estado. Há casos em que mesmo a pessoa tomando as 2 doses da vacina, ela contrai o vírus. Um médico esclarece que isso acontece não porque a vacina não tem eficácia, mas porque o imunizante protege a pessoa da forma mais grave da doença. Tudo registrado.
Primeira e segunda dose no braço, um alívio total. Dona Maria Ângela tem 74 anos e concluiu o ciclo dela de imunização contra a Covid-19. Mas, mesmo assim, pegou a doença. Tomei a segunda dose logo depois que eu tomei, daí a 2, 3 dias eu vim para Vitória. Quando eu cheguei aqui, eu vim num sábado, eu já cheguei passando meio mal. Aí foi na quinta-feira que eu fui no médico, ele fez o exame e deu positivo. O médico infectologista explica que isso pode acontecer. Afinal, a vacina não protege contra a contaminação da doença, além de precisar de um tempo para fazer efeito. As vacinas que estão disponibilizadas hoje são boas vacinas, são ótimas vacinas. É uma proteção para evitar que a gente adoeça de forma grave e complique e coloque a vida em risco. Mas as vacinas não protegem contra a infecção. Os estudos mostram que a imunização mesmo só acontece de 2 a 4 semanas após a aplicação da segunda dose. Aqui no Espírito Santo, mais de 585 mil pessoas já tomaram a segunda dose, mas isso representa apenas 14,41% da população. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Elas protegem de pegar a doença de uma forma mais grave, como foi o caso da dona Maria Ângela. Ela tem algumas comorbidades, mas sentiu sintomas leves da doença e acredita que foi a vacina que ajudou. Comecei com muita dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça diferente. Sabe, uma dor de cabeça assim na nuca, desesperada dor, e aquele mal-estar, uma dor no corpo, que até de pegar o copo para tomar água, aquilo parecia que estava caindo nos meus braços, de tanto que doía. Depois também que eu comecei a tomar a medicação, eu já comecei logo a ficar bem, eu não fiquei acamada. Por isso, os cuidados têm que continuar. Por isso é que é muito importante que a gente ainda continue usando máscara, mantendo o distanciamento e mantendo os cuidados de higiene, mesmo quem já tomou a vacina. Continuar se prevenindo, né? Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação. Temos aqui o vacinômetro. Até o momento, 1.709.081 pessoas receberam a primeira dose e 633.962 estão imunizadas com a segunda dose. Agora a gente chama a atenção para outro assunto também importante sobre imunização, viu? A recusa da vacina pode gerar demissão, mas há todo um processo para se chegar a essa decisão, viu? A nossa equipe ouviu um especialista na área. Vamos ver. Empresa de contabilidade são 70 funcionários trabalhando. 3 ainda estão em home office, mas os demais já voltaram às suas rotinas. O álcool está na mesa, virou item obrigatório no serviço, assim como a máscara, claro. Por aqui, 40% dos funcionários já foram imunizados, pelo menos com a primeira dose, como o Edilson. Tomei minha primeira dose, já estou agendado para a segunda, estou aguardando o prazo, né, que foi prevista para o dia 2 de agosto. E vamos aguardar, né? Com quase metade dos funcionários vacinados, a empresa ainda não adotou nenhuma medida para que os colaboradores comprovem que foram imunizados, que tomaram a vacina. A medida tem sido preventiva, mas em questão de orientação. A gente pede para quem puder tomar, mas também não tem nada de obrigação, a gente deixa muito à vontade. Mas a gente usa o hábito de conversar com o colaborador. Agora a gente vai sair um pouquinho desse ambiente de trabalho. Vamos para a rua? Segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, a vacina contra o coronavírus ela é obrigatória na população. Afinal de contas, a gente vive uma pandemia. Mas ninguém, olha só, ninguém pode ser forçado a tomá-la. Agora vamos voltar para as empresas. Diante dessa situação, várias interrogações começam a surgir. Mas afinal de contas, a empresa ela pode demitir o funcionário que se recusar a se vacinar para combater a Covid-19? Se sim, justa causa ou sem justa causa? Se o funcionário, por uma questão de decisão própria dele, não quiser tomar a vacina, aí sim a empresa pode partir para um processo demissional. A justa causa também pode ser aplicada, mas seguindo todas as etapas amparadas por lei. Primeiro você vai advertir verbalmente, depois você vai advertir de forma escrita, depois você vai aplicar a suspensão, né, que é o famoso balão que a gente fala aí, e aí sim você partir para a demissão. Então é todo um processo. Temos um conflito, liberdade individual e a vida dos funcionários, a saúde coletiva. Mas será que há conflito mesmo? Para o especialista, nessa balança, vidas.
valem mais. Como que se decide um conflito? Através da proporcionalidade, né? Da razoabilidade das situações. Então, a empresa tendo, né, cumprido rigorosamente, né, cumprido todas as suas obrigações em relação ao ambiente de trabalho, esclarecido seus funcionários em relação a isso, no meu entendimento, prevaleceria o entendimento coletivo. E aí, então, daria-se um motivo para a demissão do funcionário. A seguir, saiba como prevenir acidentes domésticos, a maior causa de mortes de crianças no país. É já já. Agora, um alerta para os pais. Acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças no país. No sul aqui do estado, uma menina de 5 anos morreu após engolir uma bolinha de borracha. Ter criança em casa é uma alegria só, mas também é viver em alerta 24 horas. Aqui na casa da Flávia tem tela, proteção na escada, nas quinas, mas da onde ela menos esperava veio o susto. É que o Gael enfiou o dedinho no ralo durante o banho e acabou ficando preso. Esse é meu presente do Dia das Mães. No Dia das Mães, no final do dia já, o pai que normalmente dá o banho nele no final do dia, porque eu tô cuidando do mais novinho, né? E aí ele me acordou correndo, já estava deitada, me pedindo ajuda, porque Gael estava com o dedo preso no ralo. Os pequenos adoram explorar tudo que é novo. E uma das maneiras que eles têm de descobrir as coisas é colocando na boca. Explorar a textura, explorar os sabores, né, o gosto. Então, essa fase, ela cresce com o bebê e acompanha, muitas vezes, até 5 anos de idade. O bebê tem essa necessidade de explorar as coisas com a boca. Os acidentes domésticos são as principais causas de morte nas crianças de 1 a 14 anos de idade. No interior do Espírito Santo, uma criança de apenas 5 aninhos morreu engasgada com uma bolinha de borracha na última terça-feira. A bolinha que a criança engoliu foi uma desse modelo aqui. Tudo pode virar um perigo se colocado na boca dos pequenos. O Rael, no ano passado, engoliu uma tampinha de garrafa plástica e foi salvo por policiais. Nesses casos de engasgo, a especialista explica que existe um procedimento específico para cada criança e situação. Existe uma manobra, então eu vou me abaixar aqui, ó, ao lado da criança. Quando a criança está engasgada e o engasgo é total, não vai passar nem um pouquinho de ar. Então ela não vai conseguir falar, não vai conseguir chorar e vai começar a ficar roxinha, arroxeada. Então eu vou me posicionar aqui, ó, rapidamente, me agachar atrás dela, vou fechar a mão nessa posição aqui, ó, e vou colocar um pouquinho acima do umbigo e vou fazer um movimento aqui, ó. Esse movimento, né? Não vou fazer de verdade aqui para não machucar o pequeno Arthur, mas eu vou fazer esse movimento para que expulse o ar que ainda tem ali no pulmão dele e consiga desobstruir, liberar esse objeto, liberar as vias aéreas dele. Por ano, no Brasil, mais de 3.600 crianças morrem de acidentes domésticos e outras 111 mil são internadas por esse mesmo motivo. Então, é importante ficar atento a algumas dicas. Portãozinho para proteger, para não ir para a escada, a rede em janelas, em varandas, os brinquedos também, ser adequado para cada idade, faixa etária, ver se esse brinquedo tem um selo do Inmetro, se é um brinquedo que foi testado, que não vai soltar, né, nenhuma pecinha, então é bem importante. Tá aí, dicas importantes para se prevenir acidentes e evitar muito susto em casa, né? O TN2 fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.